Fala aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente inicia uma série de vídeos sobre a série e consequentemente os livros que é A Descoberta das Bruxas. Se você não sabe, essa série é baseada numa trilogia que se chama A Trilogia das Almas. Então sim, nós teremos vídeos sobre todas as diferenças entre a série e o livro, o que o livro conta que a série não conta, e aí spoiler, enfim, tudo que você pode imaginar. E para você não perder nenhum desses vídeos, não esquece de, além de se inscrever no canal, ativar as notificações, que é o sininho. Assim o YouTube te avisa quando esses vídeos saírem por aqui. Mas antes de mais nada, roda essa vinheta aí. Atualizando vocês então, a primeira temporada se chama Descoberta das Bruxas, a segunda temporada é baseada neste livro que se chama Sombra da Noite, a terceira temporada é baseada no último livro que se chama O Livro da Vida. E já baseado no nome do terceiro livro, a gente sabe que dentro desse Asmole 782 existe na verdade sim o Livro da Vida, e a gente vai descobrir tudo sobre esse livro no terceiro livro ou consequentemente na terceira temporada. Se você não conhece a série, assiste o outro vídeo primeiro, que é sem spoiler, entende um pouco sobre ela, corre maratonar e depois você começa essa série de vídeos aqui, beleza? A Diana, ou a Diana, como você preferir chamar, no livro, quando ela pega o Asmole, ela coloca a mão, na verdade, em cima da capa do livro, para que o livro possa sentir ela e ela, consequentemente, sentir a energia do livro, para que assim ele possa ser aberto. E já na série, ela abre o livro, tem todo esse suspense e tal, só que ela coloca a mão em cima do desenho que está lá dentro. Esse desenho, ele existe no livro também, e ele vai representar algo muito importante que eu quero falar mais pra frente. Inclusive, no livro, a Diana, logo que ela começa a pegar uma certa confiança com o Matthew, ela conta que existe essas 3 páginas faltando. Então, tudo que acontece dentro da história, ele já tem meio que essa consciência. Na série, ela conta dessas páginas faltando só lá quando eles estão na casa das tias dela, na casa dela. Na série, o relacionamento, né, a amizade da Diana com a Julia é muito mais, vamos dizer assim, aprofundado. No livro fica claro que elas se conhecem há muito tempo, tanto que a tia dela, né, a Sarah e consequentemente a Emily, conhece a família da Julia, só que elas não têm essa amizade, esse relacionamento e consequentemente essa confiança que a série quer demonstrar. E na série isso não fica tão claro, mas a Julia faz tudo o que ela faz, que é contar pro Peter sobre o livro e tudo mais, porque o sonho dela é participar de uma das cadeiras da congregação. Os livros em si, a Satu é uma das bruxas que participa da congregação, então o Peter não necessariamente precisa ir atrás dela e tudo mais. Mas aí que entra um outro ponto. No livro, o Matt realmente mata a Julia. Ele pega ela, ele suga todo o sangue dela e realmente quando ele bebe o sangue, ele consegue pegar as memórias da bruxa. E aí quando ele faz isso, ele coloca o corpo dela na porta do Peter, porque tanto no livro quanto no filme esse desentendimento entre a Diana e o Peter é muito nítido. Só que na série, o Matt, ele suga o sangue da Julia, só que ele não mata ela. A Satu meio que fala ali pra Diana que ele matou e tal, no momento em que ela sequestra a Diana, mas aí ele deixa claro que ele não matou, porém deveria ter matado. No livro também, o relacionamento do Matthew com o Marcus é muito mais intenso e muito mais bem explicado. No livro não tem esse fato dele tentar transformar um amigo dele em vampiro, mas eles falam sim muitas partes, principalmente tem umas partes de ciência aí que minha mente não entende muito, que eles falam sobre essa mutação de DNA, sobre o fato do DNA dos seres, né, que é dos vampiros, dos demônios e das bruxas, estarem enfraquecendo e tal. E ainda sobre esse grupo, no livro, a Miriam, ela conhece a Diana muito mais rápido do que na série. A Miriam, ela começa a cuidar da Diana no momento em que o Matthew, ele vai pra Escócia, né, pra casa do Hamish. E aí a Miriam fica como guarda-costas da Diana dentro da biblioteca. No livro, não existe esse negócio da Diana querer sair com o chão, pra sair pra beber e tudo mais. Inclusive, ele não é o motivo pra Diana soltar o vento de bruxa dentro da biblioteca, porque no livro, na verdade, o vento de bruxa não acontece na biblioteca. Bom, no livro, o Matt, ele participa de um grupo de yoga, que é um grupo com vários outros seres, eles são todos misturados e tal, eles convivem
em harmonia dentro desse yoga, e esse lugar onde o yoga acontece é perto da velha cabana. Então no livro o Matt um dia convida a Diana para poder ir lá, ela participa do yoga e é nesse dia que ela conhece a velha cabana, e infelizmente isso não acontece na série. Eu achei uma pena, porque eu acho que é muito interessante ver os momentos na verdade em que a Diana começa a se misturar com outros seres. Como eu disse pra vocês, a Satu ela já é uma bruxa, que ela é membro da congregação no livro, então e aquele momento que existe na série dela indo até o lugar que a Diana tá correndo, isso não acontece, porque no livro a primeira vez que a Diana vê a Satu é realmente no dia em que a Satu sequestra ela. Bom, no livro a Diana não conhece o Peter, então ela não sabe da existência dele, assim como na série a princípio. E aí, por causa de toda essa influência, de todo esse mal que ele tá causando na vida dela, no livro a Diana tenta sim pedir um manuscrito pela segunda vez, só que o vento de bruxa não acontece lá. No livro ela vai embora nervosa, e aí quando ela chega em casa ela começa a brilhar, ela começa a exalar uma luz. Assim como no livro, a série mostra o momento que a Julia manda as fotos dos pais da Diana, os pais dela mortos e tudo mais. E aí dentro do livro é nesse momento em que a Diana começa a ficar totalmente sem controle dessas emoções, e ainda dentro da sua casa é quando ela começa o vento de bruxa. E aí no livro, nesse momento em que ela solta o vento de bruxa, o Matt percebe que ela tá muito anestesiada e tudo mais, e ele dá um tranquilizante pra ela dormir, que é o momento em que ele leva ela lá pra casa dele na França. Mas o que acontece? Isso não fica claro na série, porém nos livros a gente descobre que se um outro ser, uma bruxa, um demônio, absorve, bebe o sangue de um vampiro, esse sangue se torna um tranquilizante, e a Diana também só descobre isso dentro do livro, no momento em que a Satu sequestra ela. Ainda dentro desse acontecimento, o Marcos comenta que o Matthew ele tem outros filhos, então sim, o momento em que um vampiro transforma um humano em outro vampiro, ele acaba se tornando seu pai. Não, a Miriam não é filha dele, tá? Fica tranquilo. Pra fechar esse momento, enquanto ainda a Diana tá dormindo, ela consegue ler os pensamentos do Matt. Dá pra imaginar uma coisa ali meio Crepúsculo ao reverso? Imagina? Dando sequência nesses acontecimentos, no livro, no momento em que a Diana chega lá na torre, lá na França e tudo mais, o relacionamento dela com a Isabel é muito difícil mesmo no começo, só que até o momento em que a Diana vai embora, o relacionamento delas já é muito mais ameno, é muito mais tranquilo. Aquele momento em que a Diana e o Matt estão cavalgando, no livro, ela está fazendo isso de olhos fechados, porque ela está conseguindo controlar, conversar telepaticamente com a Rakasa. E aí a sequência desses acontecimentos é o jantar e consequentemente a dança, que também acontece na série. Só que no livro, como eu disse, ao invés da Diana poder brilhar, ela começa a flutuar. E isso, consequentemente, já é as respostas desses poderes que ela tem. Consequentemente, ainda no momento em que ela tá lá na França, ela faz a chuva da bruxa ou água da bruxa, enfim, chame como você quiser. No livro, isso é muito mais intenso, como se ela deixasse de existir e ela começa a virar uma chuva imensa de água e consequentemente desenvolve o vento da bruxa também, então ela fica toda embalada por essa magia. Ainda no livro, nesse momento em que a Diana tá lá e durante as conversas com a Isabel, com o Matt e tudo mais, ela começa a ter lapsos do passado do Matt, então ela sim consegue ver o passado. Olha só, meu Deus do céu, mais um poder palista. E no livro ainda, depois que o Matt volta e eles se declaram, ela vai caçar com o Matt e ela fala pro veado ficar tranquilo, e o veado se entrega ao Matt porque a Diana manipulou os pensamentos do animal. Na série, quando o Matt volta e se declara pra ela e tal, ela fala que ela entende o peso dessa declaração, só que no livro não é bem assim. E aí depois ela descobre que quando um vampiro se declara para uma outra pessoa, vampira ou não, ele está criando um vínculo, um casamento que é eterno enquanto as duas pessoas viverem. No outro dia, o Matt começa a chamar a Diana de esposa e ela fica tipo sem entender o que está acontecendo. Isso não fica muito claro na série, mas é muito importante reforçar porque
o peso desse relacionamento, a gente entende que é importante, que é forte, só que no livro fica claro que é muito mais forte ainda. Sobre a congregação, ela existe no livro, assim como na série, porém no livro não foi o Philip, né, o pai do Matthew e do Dalvin, que criou a congregação. Foi ele que criou os Cavaleiros de Lázaro, só que no livro a congregação em si, ela não aparece tanto como na série. E aí, finalizando essa primeira parte do vídeo, a Satu realmente pega Diana voando, assim como mostrou na série, leva ela para essa propriedade que estava abandonada do Gelbert, né, que é o vampiro que tem a bruxa. Ah, e outra parte, no livro, a gente sabe que é uma bruxa meridiana, só que ela também não tem voz dentro do livro. Enfim, só que diferente das ações do livro, no momento em que a Diana ela tá sendo ali torturada pela Satu e tudo mais, perto do local onde ela tá, existe uma macieira, que é um pé de maçã, e a Diana começa a ver a Rebecca, que é a mãe dela, em forma de fantasma, e a Rebecca vai conversando com a Diana. E aí acontece exatamente como na série, a Satu coloca ela de ponta cabeça, tenta abrir ela, faz o emblema dos Cavaleiros de Lázaro, que é a lua e a estrela. É aí que entra uma das maiores diferenças que tem entre o livro e a série, e que pra mim no livro é 1000 vezes melhor. No momento em que a Satu percebe que ela não consegue tirar as coisas de dentro da Diana, no livro ela joga a Diana dentro de uma masmorra e não dentro de um poço. E quando a Diana entra nessa masmorra, né, vai pra dentro da masmorra, ela começa a ver vários fantasmas lá dentro. Imagina, meu Deus do céu! Porque a mãe dela fala que chegou a hora dela desamarrar esse laço invisível. Então, assim, pra mim é muito mais fundamental essa parte no livro, porque a gente não só entende tudo o que aconteceu com a Diana, a gente vê ela desenvolvendo um poder que é muito fundamental, né? Na verdade, 2 poderes, que é conversar com os fantasmas e voar, como a gente também entende a proporção dessa angústia que ela tem dentro dela. E claro, assim como na série, o Baldwin aparece lá com um helicóptero, eles brigam, o Matt morde ele sim. E só finalizando essa parte que eu acho que é muito importante, na série a gente vê que a Satu, ela descobre, né, essa bruxa meridiana que estava com o Gelbert no caso, e aí ela pega essa bruxa e a bruxa chama ela na série de Tecelã. Tecelã nada mais é do que uma bruxa, né, uma deusa muito, muito poderosa, que é responsável por tecer, né, por fazer tudo o que acontece na Terra e de maneira correta, vamos assim dizer. Então, isso não tem dentro do livro, mas pode ser que tenha no segundo livro, porque eu ainda não comecei a ler o segundo. Mas, se isso acontecer, eu conto pra vocês no vídeo sobre o segundo livro. Aqui a gente finaliza o nosso primeiro vídeo sobre as diferenças entre a série e o livro. Lembrando que ainda sobre as diferenças nós teremos mais outros 2 vídeos. Depois a gente vai ter um vídeo falando o que o livro revelou que a série ainda não contou, e também um vídeo falando sobre os poderes da Diana, e aí depois a gente começa a falar sobre o segundo, e depois pelo terceiro, e enfim, não perca nenhum desses vídeos, porque sério, é muita informação importante. E claro, me conta aqui nos comentários se você gostou de saber essas diferenças, se pra você fez alguma diferença em relação ao que você descobriu ou o que você sabia sobre a série. E claro, se inscreva aqui no canal clicando na minha logo pra você não perder o próximo. Ativa a notificação, porque assim o YouTube vai saber que você quer receber esse vídeo. E claro, se você quiser ficar mais pertinho de mim, é só assistir o que tá aparecendo aqui embaixo. Beijo, tchau!